para isso, eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Mateus 19, a partir do versículo 13. Aleluia. Mateus 19, a partir do versículo 13. Aleluia. Mateus 19, a partir do versículo 13. Quando você encontrar, mesmo que esteja em casa, você glorifica o nome do Senhor. Você pode ficar em pé, dando glória ao Senhor. Lembra sempre que no reino espiritual não existe distância. E a reverência que você faz, tanto aqui como aí, é da mesma forma, acontece lá em cima, tá bem? Então, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 19, a partir do versículo 13. Nós iremos ler 3 versículos, tá? E aí, o título da minha Bíblia vem dizendo: Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos, os discípulos, repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixe que as crianças venham a mim, não proíbam, proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Aleluia. Paizinho amado, Paizinho querido, nós agradecemos pela tua palavra. Entendemos que ela é a direção para os nossos olhos, é a direção para o nosso coração, é a direção para a nossa vida. Então, Paizinho, no nome precioso e poderoso de Jesus, queremos compreender toda a revelação contida dentro da tua palavra, desde que estejamos prontos para isso. No nome de Jesus, Paizinho amado, que o nosso entendimento seja aberto para receber essa porção do alto. No nome de Jesus, amém? Amém? Antes de sentar, mesmo sentado, coloca a mão na tua cabeça e diz: confusão, vai embora no nome de Jesus. Você que está em casa também, bota a mão na cabeça e diz: confusão, vai embora no nome de Jesus. Aleluia? Amém. Deixe sentar, povo santo, povo amado, Paiinho. Aleluia. Essa é a última ministração desse mês, né? E então nós iremos falar sobre o reino dos céus. Eu fiquei perplexo quando eu estava estudando para essa palavra, porque o Senhor, Ele mexeu muito comigo. Ele me trouxe um paralelo desses 3 versículos com o versículo que está lá em Provérbios 22:6. Educai a criança no caminho que ela deve seguir, que quando ela for adulta, ela não se desviará. E aí, nesse paralelo, nós no primeiro entendimento já conversamos que para poder eu instruir a criança no caminho que ela deve andar, eu particularmente preciso estar no caminho, não é isso? Porque não tem como dar uma direção para uma criança se nós não estamos vendo essa direção. Ponto final. Nós precisamos ver a direção para poder conduzir a criança para esse lugar. Para quem tem filho, olha para cá. Você que está em casa também, olha para cá. Para quem tem filho, olha para o teu filho. Se estiver próximo, olha para ele. Se você não estiver com o seu filho próximo, mentaliza ele. Se você tem 5, 14, 11, 1, a quantidade que for. Agora, você já imaginou o resultado do seu filho? Ele crescido. Os filhos que já estão grandes, você já visualizou o resultado deles? Você já percebeu que ele tem falhas e tem acertos? Você também já percebeu que às vezes os nossos filhos têm muito mais falhas do que acerto? Mas deixa eu te dizer uma coisa.
todo acerto ou todo erro que o filho tem, infelizmente, é o resultado da nossa criação. É o resultado da nossa instrução. Se nós acobertamos alguns erros de nossos filhos enquanto eles eram pequenos, hoje eles não têm referência sobre o que é certo e o que é errado. Ele acha que tudo é a mesma coisa. Dentro de uma linha da teoria do desenvolvimento infantil, a criança ela vai receber instrução para a formação da sua personalidade até os 7 anos. Dos 7 anos até a vida adulta, vai existir poucas mudanças dentro dessa personalidade que já foi criada. E aí, a partir disso, só trabalhando. E muito. Se até os 7 anos nossas crianças estão sendo conduzidas de maneira sábia, de maneira assertiva no Senhor, tenha certeza que elas vão voar de maneira que ninguém vai conseguir prender elas. Agora eu quero que nós nos enxergamos enquanto criança também. Na nossa formação infantil. Como os nossos pais conduziram a nossa vida. Agora começa a perceber quais foram os erros e acertos dos nossos pais. Todo mundo sabe os erros e acertos dos nossos pais, não sabe ou não sabe? Nós somos conscientes disso, os adultos não somos? Quer que eu te diga uma coisa? Nós erramos do mesmo jeito que os nossos filhos. Porque a criação em si, ela vai a partir do momento de, algumas vezes, pelo exemplo que está sendo colocado dentro de casa. O que é que eu tive de realidade? Qual foi a instrução que eu coloquei como um zelo maior? Aquilo que eu prendi no meu coração, que foi do meu pai e da minha mãe. Aquilo que eu disse que eu nunca faria com os meus filhos e fiz. Isso tudo é consequência da criação. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Quantos daqui, você que está em casa também, tem filhos, ou teve filhos e já era crente? E hoje nosso filho, os nossos filhos, podem estar com uma tendência totalmente diferente do que seria do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós tentamos colocar neles uma raiz religiosa. E normalmente uma criança ela vai recusar tudo que for por imposição. E aí a gente torna as crianças às vezes adultos traumatizados. Pessoas que não querem chegar junto do Evangelho. Pesquisas dizem que há uma grande parte, eu não vou dizer a maioria, mas uma grande parte, que hoje são usuários, que hoje estão presos, são filhos de cristãos. E aí? O que é que nós estamos fazendo? Porque se eu entendo que eu sou crente, então eu estou dizendo a Jesus que eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Então essa é a minha realidade. O meu filho, ele vai. Amém. E nós oramos todos os dias para que os nossos filhos decolem. Não é verdade? Nós colocamos as mãos sobre os nossos filhos e declaramos proteção do alto, Paizinho amado, no nome de Jesus. Eles sejam melhores do que nós. Eles avancem muito mais do que nós. Eles cheguem nos lugares onde a gente não chegou. Mas quando é no comportamento, nós cortamos as asas dos nossos filhos. Ora, soltou palavras. Ação diferente do orar. Como é que nós estamos instruindo os nossos filhos no caminho? Onde é que está baseada a nossa instrução? Nos erros dos nossos pais? Nos acertos dos nossos pais? Ou nos acertos de papai do céu?
Porque Jesus, ele se tornou uma criança, ele foi uma criança, foi conduzido por José e por Maria. Ele precisou passar por todas as instruções, mesmo sabendo que era Deus. Maria e José eram crentes. Tinham o entendimento que Jesus era filho de Deus. Mas ele trouxe instrução. Eles trouxeram instrução do alto para a vida dele. Dentro de uma questão espiritual, até os 7 anos estamos também em uma chamada idade da razão. Até esse momento, as nossas crianças, elas não serão cobradas pelos pecados que ela comete, porque elas não têm uma linha de raciocínio para dizer que isso é uma verdade ou não é verdade. É por isso que dentro desse processo nós precisamos dizer, olha, isso daqui não é certo, isso daqui é certo, isso daqui não vai dar bom, isso daqui vai dar bom, porque a partir disso daí, deixa eu te dizer, os nossos filhos já serão cobrados pelo pecado que ele comete. Você, nós, adultos, começamos a ser cobrados a partir dos nossos 9, 8 anos. Tu lembra do que é que fez depois disso? Eu lembro de algumas coisas que eu faço misericórdia. Misericórdia. E aí Jesus vem e diz, olha, o reino dos céus são para pessoas como essas crianças. Em outras versões vem dizendo semelhante. Onde é que nós encontramos a palavra semelhante também na Bíblia? Gênesis, né? Se a gente coloca a semelhança que Deus diz lá em Gênesis, semelhante igual a semelhante a papai, e pega o reino dos céus também, que é uma semelhança com criança, onde é que está a nossa criança de hoje? A criança que é essa razão de 7 anos, que era para ser um ser vivente dentro de nós, para podermos estar ligados a esse reino, para chegar cada vez mais próximos de Jesus. Cadê essa criança? Tem crianças que a gente passa pela rua, ou crianças próximas de nós, que às vezes brigam, a gente briga com ela, mas a criança depois ela está junto de novo. Já parou para perceber isso? Às vezes a gente briga com o nosso filho ou com um sobrinho, sei lá, quando menos espera, ele já está junto de novo da gente. Até eles entenderem o que é o certo e o que é o errado, eles não vão guardar mágoa. Eles podem até ser traumatizados, tá certo? Pode acontecer traumas neles, que vai refletir posteriormente, mas eles não vão guardar mágoa. Eles vão chegar perto de vocês, de nós, da mesma forma. E o que é que a gente faz? Qual o segredo de ter um coração como de criança? Coração que não guarda mágoa. Aí, sabe o que foi que Deus falou, que eu fiquei passado, como diz, né? No ferro, porque na chapinha não dá não, no ferro. Foi quando eu comecei a ler, ele vem mesmo assim. Depois disso, vou lá para o 14, tá? Versículo 14. Aí ele disse, deixe que as crianças venham a mim, não as proíbam. Caramba, quando eu escutei não as proíbam, ele estava falando para os discípulos. Eu entrei em parafuso porque quem proíbe a chegada das crianças a Jesus somos nós. Quem esbarra para não chegar próximo de Jesus sou eu e você. A criança querendo ter uma relação íntima com Jesus e a gente, não, vem cá, faz desse jeito. Não, vem cá, faz dessa maneira. Quer ver uma coisa que é muito... que entra numa religiosidade tremenda? Será que uma criança de 2, 3, 4 anos até os 7 anos ela pode falar em língua estranha? Aí, se for falar, não pode, não pode. Por que não pode?
Se o reino dos céus são para pessoas como as crianças, Deus está dizendo que eu depositei dentro delas a minha pureza. Tudo o que eu posso ter de acesso está dentro delas. Como é que eu não posso? Entende como a gente tenta colocar as nossas crianças dentro de uma caixinha e moldar ela de uma forma que ela vai ser aparentemente igual a gente. Mas nossas crianças, elas precisam ser aparentemente igual a Deus, não a gente. Porque é a semelhança dele. Mas nós costumamos a imprimir nos nossos filhos, ou foi impresso em nós, uma imagem conforme os nossos pais. E não conforme a semelhança de Deus. Aí depois a gente vai dizer, não, mas eu estava botando meu filho na escola bíblica dominical, ele ia todo domingo comigo. Eu ia todo domingo com minha mãe, com meu pai, para a escola bíblica. Mas depois eu me desviei, eu fui fazer outras coisas por aí, o mundo me atraiu. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a fundamentação de princípios dentro do nosso lar. Tem a ver com o que Deus deixou escrito para o nosso lar. Problema se a gente pensa desse jeito. Qual o pensamento de Deus sobre os nossos filhos? Qual o pensamento de Deus sobre a nossa vida? Aplica os pensamentos de Deus na vida dos nossos filhos, para ver se eles não vão engatar aqui e ir embora. Quem daqui não já chorou pensando que o filho vai embora? Ah não, eu quero o filho junto de mim. Filho missionário dentro do coração lá, latente. Vai pregar aqui na frente, não pode não. Para atravessar a rua para poder pregar, não pode. Porque mamãe e papai não deixam. Eu não posso impedir, não, o mover de Deus na vida dos nossos filhos de acordo com o que eu vejo. Eu não posso. Eu estou tirando o reino dos céus dela. Eu estou proibindo que elas se aproximem junto de Jesus. E como é que fica o reino dos céus? Para elas está do mesmo jeitinho. Para a gente não. Educai a criança no caminho que ela deve andar. Como a gente já disse, o caminho tem nome. O caminho tem nome. O caminho tem nome. Será que nós estamos literalmente no caminho para educar eles? Entendam que criança, nesse sentido, ela pode abranger também uma pessoa que chegou agora. Uma pessoa que está tendo um contato inicial com a fé. Eu vou educar esse novo como? Com as minhas propriedades ou com as propriedades de Deus? Como é que eu vou trazer a semelhança do coração de uma criança para uma pessoa que ele não entende o que é o Evangelho? Se o meu coração for de criança. Se o meu coração for semelhante ao que Jesus diz, as pessoas que estarão comigo, elas vão receber essa parte. Eu tenho horror à religiosidade. E eu peço cada dia a Deus para que Ele mostre todos os traços de religiosidade em mim. E quando Ele mostra, eu fico, meu Deus do céu, que coisa horrível eu sou. Porque nós queremos nos basear em nós mesmos, na nossa trajetória de vida. E quando nós nos baseamos nisso, só nisso, nós colocamos um impedimento. E esse proibir que está escrito aqui em Mateus, acontece na vida das pessoas. Então, e como é que fica o reino dos céus? O segredo é exatamente ser como ela. Ser como Jesus. Como é que Jesus era?
se aproximar ao máximo dessa santidade. Nunca seremos Ele, mas nós podemos nos aproximar. Se eu não conseguir fazer essa identificação de um coração puro como o dela, eu não consigo ter essa identidade de pureza. Porque às vezes nós colocamos, não, mas a gente é podre, somos. A gente é ruim, somos. Estamos no caminho para a glória, porque Jesus é que fez a limpeza na gente, porque não tinha sabão no mundo que conseguia limpar a nossa alma. Quando Jesus fez isso, Ele trouxe essa identidade da pureza da criança para dentro de nós, para podermos voltar à semelhança que Ele tinha falado. Porque até então, nós não conseguiríamos. E o reino dos céus continuaria distante da gente. Dentro das nossas conversas, o reino dos céus já foi estabelecido aqui. Nós já vimos isso. Agora, como é que eu estou propagando o reino dos céus? E aí o momento mais inquietante, como é que eu estou propagando o reino dos céus dentro do meu lar? Nós somos pessoas que movimentamos esse reino por meio das nossas atitudes. Às vezes pode ter uma impulsão de querer fazer algo. Às vezes eu dou uma segurada, porque eu sei que se eu fizer agora o que eu já vinha fazendo anteriormente, eu vou traumatizar as minhas filhas. Então eu preciso pensar bem antes. E o pior de tudo, sabe o que é? Que eu já disse e vou repetir em outros momentos, é que ainda existe pai e mãe que acha que nunca precisa pedir perdão aos seus filhos. Teu coração não está um coração de pureza, não. Se Jesus nos ensina a pregar o amor por meio do perdão e do arrependimento, se uma criança que não consegue guardar mágoa, como é que a gente vai segurar? Achando que a gente não erra. Achando que a gente não precisa descer para poder encarar. Ah, não, tem uma posição de autoridade sobre a vida dela e ela precisa me obedecer. Amém, é verdade. Não estou dizendo o contrário a isso, não. Mas o nosso, às vezes, autoritarismo, a nossa intenção de acertar é um erro. E nós precisamos corrigir. Porque a partir desse momento, nós iremos gerar nela o coração, que é um coração de ver a imagem de Deus, que é essa imagem de baixar, reconhecer o erro e chegar para resolver. Muitos corações adultos têm uma dificuldade enorme de receber ou de declarar o perdão, porque dentro do seu próprio convívio no lar, os seus pais não tinham essas atitudes. Quando se fala em perdão, dá um ziriquindu dentro da gente, um negócio coisado, que parece que está estremecendo dentro da gente. Quando se fala em arrependimento, para que se arrepender? Eu não errei não, como é que eu vou me arrepender daquilo que eu não errei? Aí Jesus diz, seja semelhante às crianças, seja semelhante a mim, tenha um coração puro, ou um coração com passos de pureza. E comece a entender isso. Pare de tentar buscar as ofensas onde estão passando e colocar no seu coração. Eu acho que foi nessa semana que a gente estava conversando sobre um livro. Foi a Isca de Satanás, eu acho que foi isso. Não foi? Impossível a gente viver num mundo que não tem ofensas. Impossível. Sabe os dardos inflamados do inimigo,
que a Bíblia diz? Voa todos os dias. Todos os dias. E se o meu coração estiver aberto para isso, sem a proteção que é devida, vai entrar no coração. E para sair depois que entra, imagina só uma flecha entrando no nosso corpo para depois a gente retirar. Dói. A gente já viu filmes e filmes desse jeito. Mas isso é uma realidade. Então nós podemos fazer diferente. Ainda existe tempo para fazermos diferente. Até a volta de Jesus, nós podemos estabelecer o reino dos céus, que é para as crianças, para todos, inclusive para nós. Nós podemos transformar a nossa maneira de conduzir a vida dos nossos filhos ou das nossas crianças. E existe um padrão, e o padrão é Cristo. Se você se basear no padrão de Cristo, você está sendo semelhante a Cristo Jesus, então está ensinando a sua criança no caminho para ser semelhante a ela também. Deu para entender o xadrez? Viu como se derruba o rei do outro? É dessa maneira. Nós não somos assertivos 100% não. E precisamos compreender isso. Quanto mais nós compreendemos que não somos assertivos em nossa condução, mais conseguiremos reconhecer as nossas falhas e chegar às outras pessoas e admitir que falhou. Você já parou e se deparou com uma criança? Vou colocar criança porque é o que a gente está falando. Com seus 10 anos, que não consegue pedir perdão para outra pessoa? Se você não conseguiu, você não se deparou ainda, quando você observar, você vai ver como é que fica o nosso coração. Fica preso. Ela fala a palavra desculpa, mas não consegue falar a palavra perdão, achando que é o mesmo sentido. Mas sabe por quê? Porque nós colocamos dentro das nossas crianças que desculpa é a palavra, o perdão é muito alto, mas a desculpa é uma coisinha menorzinha, então a gente pode fazer dessa maneira. Então, povo amado do meu Pai, nesta tarde, nós precisamos começar a visualizar esse mundo infantil. Não é mergulhar no mundo infantil, porque nós já saímos dessa realidade, que é uma realidade infantil. Mas precisamos observar, saber se o nosso coração está de acordo com essa condução que Cristo deixou. Não sejamos essa placa, né? Aquela placa de trânsito que tem com um risco na transversal vermelha, que é a placa de proibição para Cristo. É a mesma coisa que tivesse aqui. Por isso, Alice. É a mesma que tivesse aqui, ó, um círculo enorme e um corte aqui assim, ó: proibido se aproximar da cruz. Quem desenha isso somos nós. O reino dos céus são para pessoas semelhantes às crianças. Precisamos curar dentro de nós todas essas dores causadas na nossas questões infantis ainda, para podermos passar para a nossa próxima geração algo totalmente diferente. Eu creio demais que teremos uma geração de crianças saradas. Eu creio demais que teremos uma geração de crianças ousadas no Senhor, com sabedorias do Senhor. Eu creio demais. Nós precisamos começar hoje.
porque conosco já não deu mais. Então precisamos fazer diferente. Aleluia, povo de Deus.